Oi, a censura está começando agora. Depois de 2 anos em vigor, o Conselho Federal de Medicina alterou a regra que determinava que as mulheres com mais de 50 anos de idade precisavam de autorização para tentar engravidar com a técnica de reprodução assistida. Pesquisas apontam que 20% dos casais em idade reprodutiva têm dificuldade para engravidar. Nos últimos 4 anos, o número de casais que procurou tratamentos para fertilização dobrou. Vamos conversar com o especialista Bruno Scheffer sobre a nova regra para reprodução assistida e como é que isso está indo. Porque mesmo pedindo autorização, elas estavam fazendo, né, a reprodução assistida com mais de 50 anos. Vamos ver se mudou alguma coisa nisso. A professora Hermas Ferreira não conseguia engravidar e recorreu ao tratamento para reprodução assistida. Sucesso absoluto. Ela hoje é mãe de trigêmeos. Vamos saber como foi essa experiência para ela. Estamos especialmente felizes em receber a escritora Lia Luft, que está lançando o livro Paisagem Brasileira, o ensaio de amor e dor pelo país. Vamos conversar com a Lia também sobre o novo livro. Mudar sempre assusta. Para preparar um ambiente para a mudança é preciso sensibilidade, flexibilidade e motivação. O administrador de empresas, Jorge Duro, vai dar algumas dicas de como fazer mudanças em questões fundamentais da vida. Ele está lançando um livro que se chama Gestão de Mudanças, Como Fazer a Diferença. O desejo de investigar a fronteira entre ficção e realidade foi o que motivou a cineasta Petra Costa a filmar o longa Olmo e a Gaivota. O filme ganhou o prêmio de melhor documentário do Festival do Rio desse ano. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Eu vou começar falando dessa mudança do teto de idade para a reprodução assistida. Altera muito, Bruno? Bom, é uma coisa menos para ter que pedir autorização, né? É porque antes o limite era 50 anos. E se você tivesse algum caso, você pediria ao conselho, posso ou não. Agora o conselho regulamentou, você pode até fazer o tratamento, mas você é responsável junto com essa paciente. Mas aí o que a gente faz? Você é o médico? É, o médico. Tá. Porque se você tem um tratamento com o paciente e você passa tudo para ela é responsável. No caso de você realizar um tratamento acima de 50 anos, você também é responsável. É uma coparticipação. Isso. Então a gente pede uma avaliação clínica, endocrinológica, cardiológica e um ginecologista. Mas por que isso? As pessoas têm que entender que as gestações depois dos 50 anos têm uma tendência a complicações, partos prematuros, doenças hipertensivas específicas da gravidez. Então, a mulher tem que estar ciente que ficar grávida aos 50 pode, é fácil, com ovo doação. Agora, essa gestação ela tem uma maior chance de complicar. Então, você tem que estar bem segura e ciente de tudo que pode acontecer. É diferente de 30, né? É bem diferente de 30. Né? É como eu comentei. Quer dizer, 30 já era, na minha época, considerado uma primípara idosa. Me lembro que eu fui considerada primípara idosa. Não, você sabe, Lida, que hoje, dentro do nosso consultório, 30% das pacientes que chegam até nós têm mais de 40 anos. Com a questão da emancipação feminina e da mulher lutando no mercado, ela chega e planeja ser mãe tarde. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, que você tem que se planejar, tanto para a sua profissão, como para a profissão de ser mãe. Porque a mulher, ela nasce com os óvulos determinados e aquilo vai gastando. E como ela não produz, a qualidade também vai alterando. Então não adianta você querer ser mãe com 45, 47. Você tem que se organizar também. Como é que foi para você, Hermes? Para mim foi muito difícil, porque cada etapa eu tinha um problema diferente. E a idade avançada também, né? Já com 37 anos não tinha conseguido engravidar após muitas tentativas. E cada momento, né, era mais difícil enfrentar tudo aquilo, né? Porque cada decepção, né? A gente se via assim, desistindo, chorando, né? A família toda acompanhando, chorando junto com a gente. E assim, e apoio, né? A gente buscava apoio, né? Na família, no médico responsável, depois de passar por vários médicos, né? Que não encontravam problema. Então, foi muito difícil todo o tratamento. O que era exatamente? Primeiro... Quer dizer, você fala assim, cada hora que acontecia um problema diferente. Isso. Primeiro, eu fui para um médico. Ele pegou e me receitou remédios sem fazer exames. Eu tomei, né, os remédios para ovular e não engravidei. Fiquei quase 4 anos tentando. Aí eu procurei um outro médico, um outro especialista, né?
Aí descobriu que eu tinha as trompas obstruídas. Beleza, e tinha um cisto no ovário esquerdo. Fiz uma cirurgia, né, para desobstruir as trompas e retirar o cisto, não deu certo. Aí vai de novo. Aí fui encaminhada a outra especialista para tentar a fertilização. Chegando na fertilização, o que acontece? A reserva ovariana estava baixa, hormônios alterados. Então, assim, cada momento você sente aquele baque. Então, é importantíssimo o apoio, né, que a gente tem do médico, da família, né? E a gente já fica tão fragilizada na hora de grávida, né? Já chora à toa, já fica toda cheia de sensibilidade. E uma coisa que é... Não conseguindo ficar um sonho que você não consegue realizar, também já baixa mais ainda. Pois é, uma coisa que ela citou que é muito importante é a questão de quando fazer o tratamento, ter certeza absoluta com o que você está trabalhando. Fez avaliação básica, avaliação hormonal feminina, sêmen masculino, trompa, porque aí sim você cria um protocolo. Como é que eu vou agir em cima dessa paciente? Porque ele é do desgaste, é terrível. Elas chegam assim, destroçadas, e de repente passam 4, 5 anos, estou tomando 5 anos remédio para induzir a ovulação com trompa obstruída. Então eu sempre comento, olha, primeiro nós vamos fazer uma avaliação clínica, vamos fazer uma avaliação laboratorial perfeita, e aí sim nós vamos começar a partir de agora. Você vai para eliminação, né? Claro. Eu fiz tudo que está errado, está tudo certo, tá, mas vamos lá. Item por item. E se a pessoa está tentando engravidar 4, 6 anos e não engravida, é claro que não está tudo certo. É evidente. Né? Então, assim, não ver não quer dizer que está tudo perfeito. Agora, tem que também ter um acompanhamento sempre muito de perto, porque é um momento muito delicado. Né? Então, eu acho assim, é telefone mesmo, passar telefone, atender 24 horas, estar junto, porque aí a pessoa entende tudo que ela está passando e vibra junto com você a situação que deu certo. Ou então ela reluta novamente, vamos lá, vamos ver o que a gente deve fazer. Mas é um momento delicado. E na hora que você soube que tinha engravidado mesmo, dessa vez foi para valer, aí você ainda ficou esperando a primeira ultra, assim, como é que foi? Não, eu liguei para todo mundo da minha família, liguei para minhas colegas de trabalho, minha família é enorme. Liguei para minhas colegas de trabalho, liguei para o meu pai em outra cidade. Eu fiquei louca, né? Liguei para o médico, liguei para o consultório, para todas as secretárias. E assim, eu fiquei no céu, eu achei que eu tinha que espalhar para todo mundo, porque a minha felicidade era tão grande, sabe? Que eu queria dividir com as pessoas que gostam de mim. Então, foi muito importante esse momento também. E você já sabia que eram 3? Não, quando eu peguei o exame, eu imaginei. Porque quando a gente começa a investir nesse assunto, a querer engravidar, buscar especialista, aí você começa a pesquisar, você começa a entender melhor. Então, eu fui entendendo a quantidade que deu no exame, né? Que eles falavam assim, 100 e tanto é isso, tanto... e o meu deu mais de 400. Aí eu falei assim, gente, é mais de 1. E eu naquela esperança que fosse 2, né? Aí assim, naquela esperança, aí eu fui no primeiro ultrassom, aí veio falando 3. Aí eu não sabia se eu caía. E elas fazem uma cara muito engraçada, porque você fala, olha, 1, 2, 3... Tem gente, Leda, que levanta, vai no banheiro, troca de roupa e vai embora. Não consegue nem falar com você, porque a pessoa fica tão surpresa. Pô, tem 5 anos que eu estou tentando engravidar, não consegui. Chega aqui, você engravida de 3 gêmeos, quer dizer. E é uma situação muito delicada, né, Hermas? Porque, imagina, você sem nenhum chega em casa com 3, mas ao mesmo tempo é uma barra. Deve ser muito louco, é maravilhoso. É maravilhoso, mas a gente sempre... Mas é um susto. É um susto, porque a gente não se prepara para ser mãe de 3. Assim, eu não tinha estrutura nenhuma para ser mãe de 3, então eu tive que me preparar durante a gravidez. A minha família também teve que se preparar, assim, porque a gente mora minha mãe, meu marido, então assim, a gente teve que se preparar para receber, porque a gente, é só nós 3. E assim, a ajuda dos familiares, sogra, tia, amigas, então assim, juntou todo mundo para poder recebê-los. Foi isso que foi importante e, graças a Deus, a gente está dando conta de cuidar. Mas olha que gracinha. Mas umas graças. Eu fiquei apaixonada. Olha, meu Deus, olha isso, gente. Que delícia. Olha aqui. É um amor. E são 3 menininhas ou 2 meninas e um menino? 2 meninas e um menino. E um menino. Menina, como é que foi isso na hora mesmo? Deve ter sido uma loucura. A minha gravidez foi complicada, né? Eu passei a maior parte da gravidez de licença, saúde, né? Você trabalha em que, Hermas? Eu sou professora de uma escola da rede municipal e supervisora na rede estadual. Aí,
sendo assim, eu peguei licença saúde, porque não tinha condições. Minha placenta estava prévia, quer dizer, eu corri o risco de perder os bebês. Nossa. Então, assim, foi uma luta. E foi uma luta, assim, que eu lutei, assim, todo mundo, mas ninguém podia me ajudar naquilo, era eu. Então, pedia forças a Deus, buscava muito e... E o marido, como é que ficou? O marido ficou atônico, né? Você ficou assim, assustado. A pessoa... Imagina, você ter a responsabilidade de cuidar de 3 crianças, né? É uma responsabilidade muito grande. E o custo também é muito grande. Isso também. Então assim, pra gente foi meio assustador. O chá de fralda foi um sucesso, porque haja fralda. Foi vários chás de fraldas. Vários. Vários. Então, assim, graças a Deus, eu recebi a ajuda de toda a comunidade, pessoal, assim... se comoveu também e eu tenho várias amizades, assim, em todo o bairro, na cidade, então todo mundo queria ajudar de alguma forma. É uma delícia, tão lindinhos, né? Estão quanto tempo estão com a cidade mesmo? Estão com 2 meses. 2 meses, olha. E você tinha leite para 3? Não, não tive. Eu amamentei apenas 20 dias, fui intercalando eles, mas aí meu leite secou, porque eu ficava sem dormir e não conseguia me alimentar direito, porque eu tinha que ajuda a cuidar deles o tempo todo. Né? Mãe em período integral mesmo, 24 horas. E mãe de 3 ao mesmo tempo. Mãe de 3 ao mesmo tempo. Eles nasceram prematuros um pouco ou não? Porque eles não são muito pequenininhos, não? São Não. redondinhos, Eles né? nasceram prematuros, eles nasceram bem fortinhos, Não, né? mas assim, O peso deles são legal. acho que no meu caso eu fui muito forte. Eu me considero muito forte, porque a maioria das mulheres que ganham trigêmeos vão até 32, 33 semanas. Eu fui 35 semanas, quase 36. Então, eu lutei até o fim para que eles nascessem bem. Então, eles ganharam alto como qualquer outra criança que nasce, normal, beleza. Você levou os 3 para casa? Quando Levei, eles ganharam alto primeiro que eu. É mesmo? Mesmo. Ai, que legal, hein? Super legal. É uma E benção. como é que chama essas pessoinhas? É Esther, João Paulo e Rebeca. Muito Hoje, bom. as técnicas, né, cada vez avançando mais. E na normativa, o Conselho também colocou o número de embriões a transferir. Porque a gestação de trigêmeos é uma vitória, mas ao mesmo tempo ela pode se complicar. Então, como a gente ainda não tem o melhor embrião, quer dizer, a gente pode até ter uma ideia de qual seja, a gente transfere mais de um embrião. Então, o Conselho hoje fala, até 35 anos, transfira 2, 36 a 39, 3, e acima de 39, 4 embriões. Porque uma gestação de trigêmeos e quadrigêmeos é uma gestação considerada de alto risco. Né? Você não, quando você transfere os embriões, você não tem certeza de quantos vão sobreviver, né? Nós utilizamos uma cinematografia embrionária, que é a filmagem do desenvolvimento embrionário. Nós utilizamos assim, avaliações de tempo de divisão, qualidade de célula, número de célula, vários fatores. Mas mesmo assim você não tem uma garantia certa de quantos. Logo, para aumentar a sua probabilidade, você transfere mais de um. Só que a gente tem que levar sempre em consideração que a gestação de alto risco não é um sucesso no final, né? É um fracasso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é muito delicada a situação. O alto risco, assim, você não podia muito fazer quase nenhum esforço, tinha que ficar mais deitada, como é que foi? Eu não podia carregar peso, não podia movimentar, e meu trabalho é com crianças, então como que você trabalha com crianças sem ficar abaixando, né? E acaba que a gente quer pegar também, a gente quer segurar, abraçar, as crianças, elas têm um carinho com a gente, então esse contato, né, eu não podia, no caso, foi impossibilitada de ter esse contato com as crianças. Aí eu entrei em licença saúde e fiquei mais em casa. No início, eu conseguia fazer almoço, né? Eu conseguia fazer um suco, fazer alguma coisa. Aí no final, não. No final, eu passei a maior parte do tempo deitada. Como você se sentiu durante esse período? Eu me senti só e, ao mesmo tempo, me senti completa. Porque eu sabia que o que eu estava fazendo era por algo maior. Então, eu acho que desde quando a gente fica grávida, a gente se sente mãe. Claro. E quando a gente é mãe, a gente quer proteger o filho, cuidar dele da melhor maneira possível. E foi tão difícil para conseguir engravidar, então eu não podia correr o risco de perdê-los. Mas você não tem cara de que ficou triste de ter que ficar mais quieta, de não sair? Você estava empenhada nessa... Era uma missão, assim, né? Era uma missão. A gente, por mais chocando os bebês, né? Doía, porque eu senti muitas dores, tudo, mas eu sempre pensava assim, não, Deus sabe o que é melhor para mim, então eu vou seguir em frente. E sempre acompanhando, né, um acompanhamento médico muito importante também. E a sua clínica é em Belo Horizonte? É em Belo Horizonte. Ah, tá.
E você mora no interior? Eu moro no interior. E como fazia? Mas você que foi o médico dela? Sim. E como é que fazia? Você viajava para Belo Horizonte? Eu tenho uma pessoa na minha vida que eu falo que é um anjo. Eu tenho um anjo na minha vida e esse anjo, ele me acompanha a todo momento, sabe? Meu primo tem 75 anos e ele que fazia isso comigo, sabe? Ele me levava, me buscava, e me levava em Divinópolis também, em todos os lugares que eu preciso. Eu moro em Nova Serrana. Agora, uma coisa que é importante é não criar Nova Serrana ansiedade. É perto de Divinópolis. Mais ansiedade. Então, por exemplo, a gente atende 24 horas, todos os dias da semana, o ano inteiro. Então, tem que te ver domingo, eu vou te ver domingo a hora que precisar. E isso traz uma tranquilidade para a pessoa de saber que ela vai te procurar, né? Então, as pessoas, a gente sai, todo mundo começa a falar comigo assim, nossa, seu telefone está tocando, seu telefone está tocando. No WhatsApp eu já não dou conta, qualquer dia eu vou mandar prender quem inventou o WhatsApp. Mas eu fico imaginando, você já imaginou você com um sonho, lutando, e de repente a única pessoa que você pode dividir aquela questão é seu médico e o cara não te atende? Então, realmente, eu acho que a gente tem que estar bem próximo. Clínico, a gente já fica danado quando não atende, imagina uma situação dessa. Mas aí a gente não quer só um médico. A gente quer a secretária, a gente quer a enfermeira, a gente quer, sabe, todo mundo. É um acompanhamento geral, não é o médico. O médico é muito importante porque ele acalma, tranquiliza a gente, ele compreende, né, a gente situação. conta para a família inteira o que o médico acabou de falar, né? Porque tem isso, para falar com o telefone, mas, depois vai ter uma entrevista coletiva familiar. Isso, e querem saber tudo. E onde que a gente Essa família deve ser animada, né? Minha mãe é uma farra, minha sogra, minha irmã, todo mundo é uma farra. E essa cidade que você mora é de que tamanho, assim? Cerca de 100 mil habitantes. E é longe de Belo Horizonte, é perto? 120 quilômetros, mais ou menos. Olha que fantástico. Você pegar uma pessoa que mora numa cidade interior pequena e ela ter acesso a alta tecnologia e conseguir realizar o sonho. Né? Porque antigamente era muito difícil, o tratamento era muito oneroso. Né? Com o avanço das situações, sim, muito. Então, quer dizer, as coisas... Primeiro, informação. Né? Hoje as pessoas entram na internet e têm a informação. Olha, eu estou tentando engravidar e existe isso. Segundo, você viabiliza para determinados casais. Então, você pega um casal de uma cidade pequena, muito pequena, ele se informa, vai, tudo com muito sacrifício, né, Hermas? E aí consegue. É isso que é muito legal, você levar isso também a todo mundo, possibilitar. Deve ser legal até para o médico. Não é só legal para você, né? É legal para você também. Acho que para toda a família, sabe? É saber que é um sonho realizado. Esse tio de 75 anos, muito bom. E ele que dirigindo? É meu primo, Seu primo. Ele que dirige, ele me acompanha. No momento também que eu fui na maternidade também, foi ele que me acompanhou, ele que ficou comigo até o último momento. E elas nasceram onde? Eles nasceram onde? Em Divinópolis. E você congelou os óvulos? Não congelei os ovos. Eu descobri que eu estava sem reserva ovariana, então era a última oportunidade, assim, estava acabando meu tempo de fazer uma tentativa de engravidar com os meus óvulos. Assim, apesar de eu estava com 37 anos, né? Mas eu já não teria essa condição de engravidar se eu esperasse mais. Então foi uma loucura. Pai, mãe, todo mundo ajudando, juntando, porque eu não tinha o dinheiro na época para poder pagar. Então, assim, foi uma reunião familiar mesmo. Essa coisa que ela citou é importantíssima, porque hoje nós temos um exame chamado hormônio antimileriano que avalia, com certeza, a reserva ovariana. E uma coisa interessante é que, apesar da mulher já nascer com um número total de óvulos, o ovário nem sempre tem a idade da mulher. Então, de vez em quando, você se depara com um paciente de 27 anos em menopausa, sangrando, achando que está normal. Então, o hormônio antimileriano é um exame que você colhe sangue, não precisa estar de jejum nem menstruada, né? E ele te fala sobre a sua reserva ovariana. E aí você se planeja, sabe? Com certeza isso. Com certeza. Que coisa, que evolução, né? Nós usamos ele aqui no Brasil há 9 anos. Nós trouxemos ele e é fantástico. E é importante que ele dita também como é que você vai manusear a paciente. O que você vai dar de remédio, o que você vai diminuir. Porque o importante não é você conseguir muitos óvulos. O importante é você conseguir o melhor óvulo. Entendi como ela citou. Eu tinha 37 anos, eu sou uma mulher jovem, mas minha reserva estava comprometida. A minha chance estava diminuída. Ou seja, se criou um protocolo e ela ainda engravidou de trigêmeos. Né? Então, assim, é muito importante. E você já teve muitos
Bebês? Muitos Gêmeos bebês. e trigêmeos, quadrigêmeos já teve? Já tive quadrigêmeos, já tive trigêmeos, gêmeos. Nossa. É uma farra. Você tem ideia de quantos bebês? Olha, eu falo isso, ninguém acredita, eu não tenho ideia. Eu tenho foto, mas eu tenho só 30% das fotos, né? Porque as pessoas, eu acho isso fantástico. A grande maioria, Lê, esquece que passou pelaquela situação. Então, assim, quando te vê, fala, nossa, eu tenho que te mandar foto. E eu, quando chego na minha sala e vejo as fotos, é muito gratificante, porque eu sei cada caso e tem pessoas que realmente chegam lá completamente destruídas. E essas pessoas têm que ter certeza que vale a pena lutar. E a técnica evoluiu muito, então, né? A técnica evoluiu muito, o nosso manuseio evoluiu muito, o setup do laboratório, que horas botar o meio, que horas tirar o meio, que horas trocar o embrião, esse que é o barato hoje, não é aparelhagem. Hoje se sabe quanto que te coloca de CO2, que horas que eu tiro o embrião da incubadora, que meio de cultura é melhor, por que eu não adiciono mais isso? O embrião vai para uma incubadora, mas é uma coisinha... O embrião ele é visto pela uma lupa, só que ele fica numa placa, né, que é uma caixinha, e ele fica dentro de uma incubadora a 37 graus. Você acha que ele é uma pessoazinha? Com certeza, tudo na vida que se divide, tudo que se divide tem vida. A minha mulher, ela é embrióloga, a Rafaela, e a Rafaela, ela conversa com os embriões. Que amor. Isso já deu Que legal. o que falar. E eu chego lá até arrepio. E ela fala, queridos, quero ver vocês bonitos, que a mamãe vai vir buscar vocês. Isso é verdade. Tá, e a importância, sabe, de trabalhar a autoestima da paciente, trabalhar desse contato com Deus, vocês têm essa filhos? aproximação Temos com 2. Deus. Né? Porque eu acho que não é... Legal, Porque o muito legal. tratamento, ele tá aí. Só que a pessoa tem que ser preparada e ter fé também. Porque eu acho muito importante a pessoa estar, vamos dizer, propícia a receber aquilo ali, aquela bênção. Porque a fé, o pensamento positivo atrai a coisa positiva. Claro. Em algum Uma pessoa momento negativa. você pensou em adotar? Pensei. Eu pensei em ter um, porque eu pensei que eu ia engravidar de um e depois a gente adotaria um. Porque eu queria ter irmãos, né? Queria que meus filhos tivessem irmãos. Então, assim, meu pensamento era esse. Eu vou ter Deus um te ouviu mesmo. Pediu, Deus abusou. Legal. Isso é uma coisa que se fala na primeira consulta. Teve irmão e teve dos Quais neném, tudo opções junto. você tem? Você tem essa, você tem essa e você tem adoção. Né? Eu acho que você tem que expor para o paciente tudo que ele pode. Não, eu quero adotar, eu quero ter um filho com a carga genética do meu esposo, eu prefiro ovo-doação e saber as probabilidades. E os riscos. Claro. Mas a adoção é sempre comentada, porque é importante, né? Vivemos num país onde tem milhares de crianças. É verdade. Tem muita criança para ser adotada. O seu filme trata de gravidez em alguma, Sim. com esse olhar? Sim, é uma atriz do Teatro do Soleil, Olivia Corsini, que é italiana, e ela está no meio de uma criação da gaivota do Chekhov. E aí ela descobre que ela está grávida, uma gravidez desejada, e tem que, num momento, na reunião com o diretor, eles falam, a gente está indo para uma turnê para Nova York, e ela fala, eu vou estar grávida de 5, 6 meses. E ele fala, então você não pode mais estar na peça. E ela fica toda perturbada com aquilo, tem um sangramento, e o médico fala, você não pode mais trabalhar, você não pode subir escadas sem ficar em casa. E ela mora no 5º andar de um apartamento sem elevador. Então ela fica lá naquela clausura durante muito tempo, vivendo com os próprios demônios. Assim. O filme faz um mergulho psicológico desse momento em que a mulher está sozinha, totalmente sozinha, criando um ser humano dentro dela, cheia de desejos. Sozinha e proibida de sair dali, né? Quase presa, né? Quase presa, como uma Porque Rapunzel. é presa de alguma forma, né? E ela tinha um fantasmas, parceiro né? ou estava sozinha? Ela tem um parceiro, porque essa atriz é real, ela estava realmente grávida. E o parceiro dela é o Sérgio Nicolai, que também é ator da mesma companhia. Mas ele estava viajando a trabalho, então ele vinha e voltava. Então tem a questão dos ciúmes, da insegurança. Mas a criança nasceu? A criança nasceu e ela dá nome ao filme, Olmo. Que amor. Ele é lindo, ele está no Brasil agora, ele é divino. Nossa, a história é real. A história é real. Uma estrutura ficcional e uma história real. Uma ficção construída com fatos reais. Legal. Que barato. Vem cá, ela não pensou em nenhum momento em se mudar desse apartamento?
É muito difícil, né, a questão imobiliária em Paris. Mas o quinto andar sem elevador é de lascar o cara. É de lascar, mas ela não tinha outra possibilidade. Não tinha como. Né? E com essa suspeita de perda, talvez, não só a escada, mas tudo poderia fazer com que ela perdesse essa criança, né? Então ela preferia ficar no quinto andar deitada, porque de vez em quando a gente fala, olha, você deve ficar de repouso absoluto, que é cama, banheiro, banheiro e cama. Né? Então, assim, a pessoa fica no quinto, no décimo, no primeiro. Então, assim, a questão da escada, né? Claro que inviabilizou alguma situação, mas de qualquer jeito, imagina o pavor dessa mulher também desejando esse filho, né? Negando o trabalho, que deve ser uma coisa que ela queria fazer muito, né? E tendo que ficar ali sozinha, igual que você comentou, com os fantasmas. É muito legal. E pra gente foi... Porque quando eu convidei ela, ela não estava grávida. Era para ser um dia na vida de uma mulher que virou 9 meses. E quando ela falou que estava grávida, eu e minha co-diretora achamos aquilo um tesouro, porque não existem quase filmes que tratam dessa questão. Apesar de todo ser humano vir ao mundo através da gravidez, não se fala quase no que se passa na cabeça de uma mulher. O quão solitário é esse processo. Tem um provérbio africano que fala: gravidez é como uma ponte. As pessoas podem te acompanhar até a ponte, podem te encontrar do outro lado, mas ninguém vai atravessar essa ponte com você. E realmente é isso. O único filme que fala um pouco disso é um filme de terror, O Bebê de Rosemary. Nossa. Mas o resto, a gravidez é sempre retratada como algo natural, simples, sendo que hoje em dia, primeiro que é uma escolha, então, portanto, é um dilema. E não é simples, né? E não é nada simples. Não, eu acho que às vezes não nenhuma tem nada gravidez é simples. simples. Quase sempre, não tem nada de simples. Mas vocês Porque quando está tudo bem, tem também os seus medos pessoais, né? A sua ansiedade, né? insegurança, ansiedade. Será que você vai ser uma boa mãe ou não? As dúvidas. Como domar, né? Fica cada vez mais complicado, porque a gente vive num mundo de muita informação. Informação, por um lado, é bom, por outro lado, é assustador também, né? Aí você vai no Google, vai em qualquer lugar ou fala com as outras pessoas e muitas pessoas só te assustam, né? Pode fazer isso, pode fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. As possibilidades de dar errado. As pessoas estão muito mais neuróticas, eu acho, hoje em dia, né? Antigamente, eu acho que você tinha uma coisa mais animal, um animal saudável, né? Vai ter o filho, não sei o quê. Eu sei que o sogro, o pai do meu primeiro marido, eram 12 filhos, aquelas coisas do interior, 15 filhos. Então, hoje em dia, a gente está mais sofisticado e também está mais preocupado, mais neurótico, mais informado, mais louco, né? Tudo complicou. Tudo mais, né? A Letícia Sabatella falou uma coisa muito linda depois que ela viu o filme, que ela trabalhou com uma tribo indígena que a tribo inteira fazia o trabalho de parto junto com a mulher. Enquanto a mulher estava fazendo o trabalho de parto, a tribo tinha um ritual que eles tinham que executar, que era como se eles estivessem parindo. Então, nesses casos, pode ser mais coletivo, porque na nossa sociedade é muito solitário. Pois é, mas filha da mãe, né, gente? Eu acho que a mulher é preparada divinamente para ser guerreira e mãe. Porque nós homens, eu acho que a gente ia sair correndo. Então, mesmo estando sozinha, eu acho que a mulher, quando entra a questão do filho, da prole, ela muda completamente. E não mexe com o menino dela, não. Isso é sensacional na mulher. Mas surgem os medos, né? Eu acho que quando nasce, eu não sei se é toda mãe que é assim, mas quando nasce, a primeira coisa que você quer saber é se tem mão, se tem pé, se está tudo perfeito. Isso na ecografia, hoje em dia, você já sabe, né? Já. Mas ser mãe é para descer no paraíso. Quando eu tive os meus, não havia ecografia, não tinha coisíssima nenhuma, né? Não sabia nem o sexo. Não, mas mesmo agora você pode fazer 1000 ultrassons, você pode ver tudo que você quer saber, porque você quer ver. Ah, não, isso é verdade. Você quer ver para ter certeza se é perfeito. Assim, a gente tem medo que, sabe, é um medo normal. Claro. 60 dedos, né, para conferir. Você conferiu, É verdade. E aquilo, demorou, né? No dia que eles tiverem 20 anos, você vai estar preocupado do mesmo jeito, viu? Se não tiver mais. Mudar muito, não. Como ela falou. Não, a preocupação não muda, mas hoje em dia é diferente, né? Escuta o coração bater. Vê a carinha já. Vê a carinha, vê o narizinho, não sei o quê. As ultrassonografias de agora ainda são muito melhores que há 30 anos, quando eu fiz as minhas. E agora também, né, os médicos especialistas, pediatras, né? Então a população tem mais acesso, por mais que a saúde esteja assim ruim no país inteiro, mas a gente ainda tem acesso, né?
Pode demorar um pouco, mas você tem esse acesso. E antes você não tinha esse acesso. A criança nascia ali, às vezes ela crescia sem ter ido ao médico, né? Sem ter um acompanhamento. E esse menininho chama-se Olmo? Olmo, que é uma elm, né? Uma árvore italiana, que também é um símbolo da Revolução na Itália. O Gerard Depardieu, no 1900, chama Olmo. Olha aí. Mas você convidou ela para fazer e no meio do convite ela ficou grávida, então ela ficou perfeita. Quando eu a convidei, ela tinha acabado de ficar grávida. Ah, tá. Você já a conhecia? Eu a conhecia, eles fizeram uma turnê. O Teatro do Soleil eu acompanho há muitos anos, porque minha formação é em teatro, eu amo o trabalho deles, é fantástico. Então, quando eles fizeram uma turnê em São Paulo, eu fiquei muito amiga do casal. E aí eu estava terminando meu primeiro filme, Helena, eles viram, se encantaram e começamos a falar, vamos um dia fazer um filme juntos. E em seguida eu fui convidada por uma diretora dinamarquesa a fazer um filme em conjunto com uma outra dinamarquesa, que é um projeto lá que eles têm na Dinamarca. E a gente tinha uma semana para decidir o tema do filme. E eu estava com essa história na cabeça, de um dia na vida de uma mulher, estava com a Olivia na cabeça, e sugeri, a minha co-diretora gostou, e aí embarcamos. E deu no filme. Vamos ver o trailer? A gente tem? Tem. Vamos? J'ai cru pendant très longtemps d'être tellement dépendante de l'amour des autres, de ne jamais pouvoir tomber amoureuse. Toujours en train de jouer. De jouer. On s'est connus au théâtre, vécu au théâtre. Parfois, je me demande si on pourrait survivre dans notre propre peau. Je crois que je peux l'entendre déjà. L'idée de bâtir une vie sur une erreur. Les insécurités. Trouver la remplaçante. Jouer la mouette avec un ventre de cette moine. Mes doutes. Mais moi, je suis ravi pour vous. Qui essayait Arkadina? C'était bien Camille. Serge dit tout le temps, ne t'inquiète pas, parce que un enfant va nous donner beaucoup de force. J'ai beaucoup changé. Si tu le veux, tu peux être une femme exceptionnelle. I just wanted to see if there's a way that we can get a bit more into what's happening in your mind and in your body. Que legal, fiquei louca para ver. Também. Mesmo. Estreia dia 5 de novembro nos cinemas. E você já levou a festival? Já Sim, passeou um pouco com ele? O filme estreou em Locarno, que é um festival na Europa, na Suíça, e ganhou um prêmio do Júri Jovem lá, que foi bem legal. E aí aqui passou no Rio, que ele ganhou o prêmio de melhor documentário, embora ele esteja bem nessa fronteira do documentário e da ficção. E agora está passando na Mostra, em São Paulo. Muito bom. E a história toda, quer dizer, ela ficava... Eu estou muito impressionado com essa história dela ficar isolada no quinto andar. Fiquei muito fixada. Sim, mas alguém levava comida, coisa para ela. O Sérgio, né, o marido dela. E quando ele saía, tem até uma hora no filme que ele fala, olha, qualquer coisa, se você tiver que fazer o trabalho de parto, toca na porta do vizinho. Então, ela teve momentos assim que ela ficou meio à mercê, mas tinha amigos, enfim, pessoas que estavam visitando a mãe. Porque ela provavelmente não tinha uma empregada, mãe... Tem uma empregada que ia bem de vez em quando, estilo francês. Estilo francês. Mas até a frase meio que moto do filme é uma Rapunzel presa no quinto andar sem elevador, cheia de desejos, que é bem isso, assim. Que a história da Rapunzel a Rapunzel, ela ficou presa na torre porque a mãe dela, enquanto estava grávida, tinha desejo de um nabo.
E aí uma bruxa deu nabo para Rapunzel com a condição que a filha ficaria presa na torre. Só que a Rapunzel ainda tinha cabeleira para descer, se quisesse, né? Pois é, o cabelo dela não cresceu Ela não tanto. tinha. E qual você acha que foi o maior medo dela, assim, o maior pânico? Tem um momento muito forte, que foi bem no começo da gravidez, que ela diz, primeiro que ela tem esse tigre, um dragão dentro dela, uma agressividade que a habita, que é tão forte, e mais forte ainda com esses hormônios, que ela não sabe se ela vai conseguir domá-los para ser a mãe que ela gostaria de ser. E que, às vezes, o bebê, no momento que ele começa a mexer, para ela é algo tão estranho, sendo a primeira gravidez, que parece um alien no começo. Cruzes. Mas isso logo no comecinho, que depois eu pesquisei, muitas mulheres sentem isso, mas não reconhecem, ou não têm coragem de falar, porque é muito tabu. Mas é algo estranho para algumas mulheres, é natural desde o começo, mas para outros é algo estranho e que você vai... É um ser humano novo na sua vida que entra como qualquer um e aos poucos você vai tomando intimidade com ele, né? Então, esse processo, esses 9 meses é um processo dela se enamorar desse filho, desse ser que ela não conhece. Então, esse era um medo. Tinha também um medo dela enquanto atriz, de envelhecer, de nunca mais ter um papel. Tem um momento que ela fala, será que é o começo do fim da minha carreira? Tem outro momento que ela se olha no espelho. O que faz o marido? O marido também é ator. O marido é ator. Aí ela fala para ele, eu não sou mais uma jovem atriz, será que você vai se apaixonar por outras jovens atrizes? Eles trabalham em circo, você falou? Não, tem o Cirque du Soleil, que leva esse nome muito inspirado no Teatro du Soleil, que surgiu antes, que é uma companhia francesa. Eles são do Teatro du Soleil? Eles são do Teatro du Soleil, A gente está mais acostumado, na verdade, com o Cirque du Soleil, né? Claro que ganhou uma dimensão. Ganhou uma dimensão e também faz espetáculos muito grandes, né? Para um público muito grande. E lá maior, eles vivem no limite, né? Eles pulam, tudo é muito delicado. Eu fico imaginando, a pessoa que Imagina engravida. uma grávida ali, Ali é impossível. É impossível estar grávida. Ali não tem gravidez que segure aquilo. Mas era muito divertido porque era um casal... Não precisa nem ser de risco, ali já é um risco. Aquilo é um risco. Era um casal o tempo inteiro encenando a própria vida, então brincando sempre com esse limite do que é real e o que é encenado, quando se trata de um casal encenando a própria vida, né? É muito doido. Agora deve ser uma doideira também para a diretora, né? Porque é uma experiência diferente. Em geral, você tem atores interpretando um roteiro que você escreveu e não atores interpretando a própria vida. Sim, a própria vida virando um roteiro. Mas eu muito e a louco. minha co-diretora somos meio personagens do filme também, como elementos perturbadores dentro daquele apartamento. Tipo, incitando eles a chegarem em lugares da intimidade que eles não necessariamente querem revelar. Nem querem chegar, né? Porque para mim, eu li que a Lia também, admiro muito o trabalho dela e eu gosto muito de chegar nesses lugares em que incomodam. Meio que os traumas, as questões que geram vergonha, que a gente geralmente não quer falar. Então, o filme explora esse Você gosta de falar de um certo dos desconfortos. Mas, Petra, eu vou fazer uma pergunta, pode ser bem boba. Você fez essa filmagem durante o tempo real da gravidez dela ou depois? Com ela grávida de verdade. Sim, a gente vai acompanhando. Não, eu não tinha bem certeza se não seria um filme feito pelos dois depois da coisa ter acontecido. Não, era durante mesmo. Era durante. E ela gravava um diário de voz que é riquíssimo e que alimenta ali. Até nascer o bebê. E o bebê é o quê? É o menino? É um menino. Está com quanto tempo agora? Ele está com 2 anos e alguns meses. Ele nasceu em junho, então... pouco mais de 2 anos. Agora já até mais, né? Que a gente já está em outubro. Então... Julho, agosto, setembro, com 2 anos e 4 meses. Exatamente. Muito bem, muito bom. Volta aí no final para a gente reforçar a exibição, tá? Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.
Então, estamos recebendo Lia Luft. Lia Luft e seu livro Paisagem Brasileira. Acabado de sair, lançando amanhã no Rio, não é isso? Amanhã de noite na Travessa, e antes vai ter um bate-papo, né? Debate com a Miriam Leitão, que é minha amiga querida. Que delícia. Acho que vai ser bem legal. Vai ser muito bom. A julgar pela entrevistadora e pela entrevistada vai ser ótimo. Vai ser divertido. A julgar pelo livro também. O livro não é exatamente otimista, digamos Não, o assim. livro não é na linha dos meus livros, em geral. Porque eu sou mesmo. basicamente uma romancista. Também faço poesia. Tenho um livro de contos, que é O Silêncio dos Amantes. E tenho esses que eu chamo ensaios não acadêmicos, como, enfim, Pensar e Transgredir, Perdas e Ganhos, mais uns 2 outros. O ano passado, retrasado, eu ainda publiquei O Tempo é um Rio que Corre, que também respeito à passagem do tempo. Então, esse aí está meio fora do meu tipo de livro. Mas eu estava... O livro nasceu um pouco do desgosto, do cansaço, da inquietação, desse pasmo todo dia, né? É por isso que eu digo lá, acho que no começo e no fim, eu digo que ele, no fundo, é uma crônica alongada. E eu chamaria uma crônica do espanto. Porque todo dia você abre o jornal, vê televisão, você se espanta. E aí passam-se semanas e continua... Tanto que eu disse para o meu editor da Record, o Carlos Andreasa, 2 a 3 meses atrás, mas esse livro não vai ficar desatualizado. Não ficou, porque pouquíssima coisa mudou, o que mudou para pior. Então, está tudo meio assim, essa pasmaceira, esse espanto. Não, agora sim, agora vai acabar tudo, agora vai endireitar, agora vai entortar. E vai, uma coisa muito estranha a nossa situação. Então, eu resolvi, já que eu, enfim, já escrevi sobre tanta coisa, e sempre chamo o leitor para ser meu amigo imaginário, né? Então, dessa vez mais ainda, quer dizer, é uma conversa com o meu leitor, partilhando exatamente o quê? Dor e amor pelo meu país, essa preocupação, essa tristeza porque as coisas não andam, e todo o horror que a gente está descobrindo. É uma história de horror, na verdade, né? Pessoas importantes, políticos importantes, as pessoas que nos governam, você descobre sacanagem, roubalheira ou omissão, cumplicidade, porque eu acho que o cúmplice também é um ator do crime, seja o do erro. E a gente está ficando muito descrente, muito um desalento, e vendo como está piorando a situação do Brasil, quer dizer... Ontem, de novo, mulher parindo em cima de um banco, a outra parindo no chão, não sei o quê, as pessoas não têm mais... A medicina está agonizante, a educação está apodrecida, estão vindo com ideias cada vez mais loucas, segurança, infraestrutura. Então, a ética já ficou até um palavrão, e eu acho que realmente é um período triste, duro, feio, e com pouca esperança. Eu sou uma pessoa muito esperançosa. Mas eu digo, não, esse cara aí, esse vai dar jeito. Porque, no fundo, a gente também é ingênuo e idealista. Depois a gente vê, não, como é? Esse quanto foi? Quando foi? Como foi? Então, a gente tem poucos ídolos hoje em dia, né? Poucas pessoas que eu digo, esse eu confio. E aí reza assim para ser daqui a 2, 3 dias, uma semana ou 2, não aparece também. Não, mas ele fez isso, fez aquilo. Eu me lembro uma coisa que eu cito, acho que 2 vezes no meu livro, no começo e no fim, acho que um dos primeiros presos na questão do petrolão, como chama, uma mulher que já estava presa, ela depôs, acho que na CPI, era engraçado porque ela parecia meio alegre, meio irônica, e ela disse, o Brasil é movido à corrupção. Com a Lava Jato parou a corrupção, está parando o Brasil. E é verdade. Isso é uma das coisas mais espantosas. Porque aí, claro, porque as grandes empresas estão parando, o desemprego está brutal, e isso me deixou muito impressionada, né? Porque, bem ou mal, a corrupção acabava movendo alguma coisa. E ela disse, é uma coisa, é cínico, realista, e eu acho que foi isso mais ou menos que eu digo, não, mas eu vou ter que escrever. Aí eu fui escrevendo, assim, num tom bem coloquial, bem natural, porque eu não sou economista, não sou política, né? Eu não sou socióloga, eu sou apenas, como eu digo ali, uma brasileira preocupada, querendo falar. E não é uma coisa assim contra uma pessoa, contra um partido. Qualquer pessoa, grupo de pessoas, ou partido que nos tivesse deixado nessa situação, eu ia reclamar, né? E também acho assim, se você tem voz, tem um momento em que eu senti também, vou escrever, né? Vamos ver.
Eu gostaria de ter escrito um livro bem legal, né? A descoberta do cura não sei do quê, educação brasileira entre as primeiras do mundo. Acho que nós estamos só para terminar, vivendo um momento de grande desencanto. Você vê essa horda, né? Essa multidão de pessoas que acreditaram no bem-estar. Então, se endividaram, compraram, fizeram, viraram, mexeram, subiram da classe D para C, seja lá qual é o critério para isso, e, de repente, todo mundo está afundando de novo. Todo mundo super endividado, todo mundo super descrente, todo mundo super desempregado. Então, eu acho que assim, não é contra nada nem contra ninguém, é uma reclamação. Não pode ser assim. Não, eu queria perguntar, mas, ao mesmo tempo, a corrupção sempre esteve aí. É um momento que ela está ficando exposta. Não, acho que nunca foi tão grande, tão grave. Nunca foi tão grande. Porque antigamente, se fosse falar em milhões, agora tudo é bilhões. Bilhões, sim. 100 bilhões aqui, 50 bilhões. Mas é porque ela não era divulgada. Não, mas eu acho que não era tão grande também. Eu acho que era. Tão grande. Na verdade, não interessa. A verdade é que ela existe. A verdade é que ela não poderia existir. É verdade, que ela existe e está nos levando para o fundo do poço. Mas o fato de 30 milhões de pessoas saírem da miséria, do Brasil sair do mapa da fome, de ter menos desemprego no Brasil do que em Portugal e Espanha. Eu vejo menos moradores de rua no Brasil do que na França hoje. Mas eu não vou estar discutindo política aqui agora. Agora, eu acho que nós estamos numa situação de desencanto, de medo, e que as coisas estão piorando muito. E eu já resolvi escrever o livro. Não é contra nem a favor de nada. Não discuto política, sobretudo. Agora, o que está aqui, eu não estou achando que a gente merecia algo melhor, porque nós descemos tremendamente, né, na educação, na qualidade de vida, etc. Nós estávamos entre os melhores, agora nós estamos lá embaixo na rabeira de tudo. Só vê as estatísticas. E isso que eu acho que... Eu estou escrevendo a minha inquietação. Não tenho receita, não condeno nada, mas não está legal. Não está legal. Eu sou um otimista por natureza. Eu também. Então, eu digo o seguinte, você tem que continuar sendo otimista. Você só sai do poço quando você chega ao fundo do poço. É verdade, então, mas... nós não chegamos ainda ao fundo do poço. Se tiver mola. Dizem que o ano que vem vai ser o pior. Não, você bota o pé no chão e você vai dar para cima. Enquanto você estiver afundando. Então, esse processo que nós estamos vendo de corrupção tal e tal, de certa maneira, você falou muito bem, a gente fica esperando um salvador da pátria. Vai vir um salvador da pátria, que vai nos dar uma diretriz, uma guia. Tá? Lamentavelmente, as soluções terão que ser individuais. Tá? Cada um de nós tomando consciência que o processo de mudança faz parte de cada um de nós. Né? Se você continuar esperando que alguém venha mudar a sua vida, vai ser triste. Não, isso é bobagem, né? Entendeu? Agora, o que eu acho que sim, eu estou muito menos otimista e esperançosa do que já fui. Eu sou uma pessoa super otimista. Mas esperança a gente sempre tem, né? É lógico. Mas um momento é plantado, hein? Estou com a Lia. O que eu acho é o seguinte, eu não entendo como é que uma pessoa, ou nós, diante de milhões de pessoas insatisfeitas, não para pensar no brasileiro. Eu estou aqui em Brasília, independente de partido, de cor, nada, isso não interessa mais numa situação tão caótica igual a gente vive. A situação é a seguinte, para tudo, vamos nos unir, porque nós temos que resolver. Concordo porque a situação é tão assim, mirabolante, que se parou completamente de pensar no brasileiro e agora está todo mundo se defendendo. E eu acho assim, a gente tem que ser otimista, mas é graças a pessoas que falam, e aí falam, e aí falam, e falam, porque a gente começa a achar que aquilo é normal. Bruno, nós não chegamos, repito, ao fundo do poço. A gente devia... Na hora que você perceber que tem que dar um basta... Mas quando vai ser isso? Quem vai dizer quando vai ser isso? Quantos desempregados, quantas pessoas vão ter que morrer? Democracia é poder do povo para o povo. Tá? Enquanto o indivíduo não perceber que tem que dar um basta, o poder dele pelo voto é dado dessa maneira... Essa é a minha esperança. Vai ser. Aconteceu em junho de 2013, o garotado se mexendo por passe livre, vai ter a hora certa. Agora, o que eu acredito também é isso que você está falando ali. Está demais ênfase agora na política. Aí o político daqui a pouco já muda para aquele lado. Não, agora eu sou a favor do governo, agora eu sou a favor do não sei o quê. Existe uma onda, uma corrente subterrânea de negociações, um mercado persa não muito honrado, né? Porque você vê a pessoa, não, agora ele está do lado do fulano, agora ele está do lado do fulano. Então, é um jogo de interesses, é um mercado persa que está, na verdade...
afetando a vida de todos os brasileiros. Quando realmente o pessoal diz, agora nós vamos pensar, vamos fazer coisas, né? Vamos realizar. Então, alguma esperança a gente sempre tem, né? Mas para isso mudar, para o país crescer, tem uma coisa chamada educação que tem que ser a base de imediatamente resolvida. E que é um dos nossos, no mundo inteiro, dos nossos interesses. Não é Coreias e é um dos nossos menores interesses atuais. Menores interesses, menor orçamento, a gente tem menor duas professoras, interesse. tem uma ex-professora universitária, temos uma professora de ensino fundamental e médio, né? Ensino fundamental, Ensino fundamental. Porque ela falou que era professora de um colégio, numa matrícula, e era supervisora noutra matrícula. Não é? Isso. Mas quando ele fala fundo do poço, que nós não chegamos no fundo do poço, isso eu acho que é ponto de vista. Ele não chegou no fundo do poço, mas muitos brasileiros chegaram no fundo do poço. Então, aí é uma questão assim, às vezes a pessoa relaciona o país. O país pode não, mas a maioria da população está no fundo do poço, está sem segurança, está sem saúde, está endividada. Posso dar um contraponto? Nós apenas estamos ainda com cerca de 8% de desemprego. Apenas. Então, tinha que estar dando graças a Deus. Tem país que tem 24, 25. Mas o emprego não te dá garantia de uma vida digna. Claro, eu não estou discutindo isso. Mas a questão é a seguinte... Não, a gente também não pode dizer que bom que nós ainda não morremos, que bom que nós ainda não morremos. Estamos vivos. Eu estou achando ruim, mas não estou aqui para discutir política. Estou só achando que a situação do Brasil... Vai chegar a hora, repito. A gente já teve bem melhor. Você é palestrante, não é? Sua profissão é essa, senhor? Professor. Professor. Mas palestrante. Do palestra também. Da palestra. Palestrante é sempre assim, né? Crise, olha, faz parte da história. Mas eu não estou negando nada disso, eu não nego nada disso. Mas é claro, eu também não sou boba, eu não sou política, não sou economista, sou meio louca, mas não sou boba. É óbvio, apenas o meu livro é uma crônica sobre eu, como uma brasileira, sinto e vejo de momento. Ela é uma mulher intelectualizada. E o capítulo maior é sobre a educação, que é uma coisa, um troço. Mas quando que o Brasil esteve melhor? Como é que é? Quando que o Brasil esteve melhor? Eu não vou discutir o Brasil aqui. Eu estou falando sobre o meu livro, mas eu não vou discutir o Brasil com você, porque nós temos opiniões diferentes. Não, mas só uma curiosidade para vocês, assim, quando o Brasil esteve no seu auge? Eu queria falar da educação. Algum tempo atrás, o Brasil estava entre os países mais interessantes, os melhores, mais olhados, mais respeitados do mundo. Hoje em dia, em quase todos os dados... Mas isso não é por causa de uma crise mundial? Não, essa é a boa desculpa. Não, o mundo, é tudo a questão do mundo. Mas eu não vou discutir política contigo aqui, filha, mas nem morta. Nem pelo meu peso em ouro, que é bastante coisa. Não é para isso que eu estou. Estou aqui para falar do livro. Eu queria voltar na educação. Eu estou contigo. Claro, tem que continuar. Eu queria calcar nisso, porque eu acho que é isso que é a mola. É, claro. É isso que porque vai fazer a diferença sempre. Porque a questão é que o povo educado é um povo informado. E um povo informado é um povo que talvez faça umas escolhas melhores, porque as últimas têm sido um desastre. E eu acho que a nossa questão da educação não é só a questão do colégio, da faculdade, da matemática, do 2 vezes 2. Entendeu? Ela é muito mais ampla. Meio ambiente. É ampla, é meio ambiente. É a falta de respeito, a maneira como a gente tem os valores, como a gente está vendo a família. Como a gente lida com o afeto. Valorização como a gente lida com as coisas mais bobas do mundo, gente. Com a fila que a gente fura, sabe? Que não segue um atrás do outro, não é? Basta você passar 5 dias no país molhar a mão do cara para conseguir as coisas. Que você leva um susto. Você fala, como assim? Essa fila está andando um atrás do outro. É simples assim, sabe? Essa questão toda, ela é muito... A questão da lixo, não, e a questão a data de validade, e a questão da propina, que nós olhamos propina de milhões, mas e a propina do dia a dia. Te dou 5, te dou 20 se você consegue lugar para o meu carro. É um hábito, é uma coisa impressionante. É o sujeito que chega numa festa e dá um dinheiro para o garçom, para a mesa dele ser bem servida. É verdade. Todas as mesas serão servidas. Né? O garçom está ali para isso, a mesa está ali para isso. Isso também faz parte da educação. Isso também o cara dá o dinheiro,
gestão. Isso também faz parte da educação e da democracia. Isso é educação. Isso é democracia. Mas isso é democracia. Eu acho que estão se preocupando com a educação em questão de escola, questão da pessoa se formar na universidade. Mas a gente não pode esquecer que os maiores corruptos são pessoas educadas, que estudaram em melhores colégios. Não, mas isso é instruída. Mas isso tem a ver com instrução. Isso, porque educação é uma postura de aquela de berço, aquela de casa. A educação não é só instrução. Não, a educação é uma postura. É uma postura. É diferente. Eu acho que a educação maior é essa, que às vezes a pessoa nem tem estudo nenhum, mas ela tem caráter, isso, né? Tem delicadeza, postura, caráter, né? Uma postura de vida, um comportamento. E isso, como é que a gente vai conseguir isso? Não é na escola só com currículo tradicional, né? Não. A gente vai ter que avançar num novo currículo também. O currículo multicultural, né? Essas coisas. As pessoas também têm que ter mais confiança, confiança de que a vida. honradez vale a pena, né? Do jeito que está agora, você vê, cansei de pegar, por exemplo, taxista, que me diz, por que adianta eu trabalho tantas horas por dia, mal consigo alimentar, mas para que ser honesto? Então, está-se essa desonestidade exposta nos altos escalões. Isso é como um vírus que vai contaminando todo mundo, então as pessoas ficam desanimadas, ficam descrentes, não confiam mais na autoridade, ou nisso, ou naquilo. Eu acho que nesse momento a gente está doente, como um corpo que está doente, não está funcionando direito, né? Agora, como operar, não sei. Se eu soubesse, eu dava uma receita. Eu acho que vai passar pela educação. Tem mecanismos próprios de se autorregenerar. Tomara, acho que sim. Acho que o organismo, o Brasil também tem. O corpo humano tem as maiores soluções para suas próprias doenças. Mas, Jorge, sinceramente, você acredita que isso se dá espontaneamente? Não. Não. A gente vai ter que investir só quer que de alguma forma para isso começar. Sim. A gente só quer... Para reverter o jogo. Porque quando você tem uma história, por exemplo, um romance, você começa a escrever uma coisa... vou falar de uma crônica, uma coisa bem simples. Você começa a escrever. Não prestou, você não saiu dali, você sabe que aquilo não vai dar certo. Sim. Não adianta você investir naquilo. Sim. Né? Você tem que reformular aquilo. Sim. Mexer no tema, mexer no texto, mexer na abertura. O jeito que você vai fazer, eu não sei como é que é. É que nem um bolo. O Japão fez desandou, entendeu? Você tem que fazer Coreia outro, investiu brutalmente em educação. É isso. Educação. Depois da Segunda Guerra, o Japão estava fracassado, sem nenhuma autoestima, e eles investiram pesadamente, principalmente em tecnologia. E educação. Mas a Alemanha também com o mesmo esquema. Você teve que passar por uma guerra para poder sair da guerra. Sim, mas nós não temos essa guerra que nós estamos vivendo hoje, já é o bastante. Guerra externa, não. Pô, a gente vai ter que ter uma guerra mesmo. Esperamos que não. Uma guerra moral. Que seja uma mudança sem violência. Sem violência, pelo amor Mas de Deus. o que é preocupante é que as pessoas estão começando a ficar com raiva, as pessoas estão começando agora a ficar impacientes. Isso é muito perigoso. Que fosse, aos poucos, uma mudança pela democracia. Mas não essa coisa assim, palavras que estão ficando sem sentido para mim. Transparência, ética, porque a democracia, porque a transparência, não sei o quê. Eu quero ver as ações, né? Os atos. Muito difícil. Vamos fazer o seguinte, nós vamos nomear uma comissão para melhorar as coisas. Então, é tudo, eu quero ver fatos. Vou diminuir tanto o gasto, vou fazer isso, demitir esse. Quando? Quantos? Que dia? Palavra perdeu o valor. Tá a palavra perdeu o valor. Eu acho que há um substrato de insegurança, de desconfiança, de desconforto, assim. Como se vai arrumar? Não faço ideia. A gente está inserido num globo. E o que eu acho pior disso tudo é credibilidade. Exatamente. Então, mesmo você sendo uma pessoa intelectualizada, do bem e tal, você estando inserido nesse lugar, é igual você foi rebaixado. A credibilidade que te dá confiança, otimismo. Então, se não tem credibilidade, não tem investimento, não tem busca, e aí a situação vai ficando ruim. Começar por onde? Essa é uma grande questão. Eu acho que é começar... Onde é que está o começo desse novelo? Então, se você passar... Eu acho que o começo está na educação. Eu acho que tudo começa na educação. Mas é um projeto a longo prazo, Leda. Mas tudo vai ser muito longo prazo. É um projeto a longo prazo. É longo prazo. Mas tem que, no curto prazo, ter ação. Sim, mas no curto prazo... Por exemplo, quando é que você viu no Brasil corruptores? O oitavo cara mais rico do Brasil está preso.
Isso é um fato. Não, as coisas estão começando. Historicamente, só se prendiam os corruptos, depois iam para fora privilegiado, soltavam lá no STF. Aos poucos, algo se move. Algo se move. Mas independente, hoje, a partir de agora, o não, corruptor sem dúvida, vai ter que ser mais quando você esperto. vê uma pessoa do porte de algumas que a gente está vendo presas, é surpreendente. Isso sim, não é? Algo se move. A gente se para mim, surpreende. é uma referência. Algo se move. A indignação da população é que não ficam Mas será que o peso e a medida é igual para todos? Não. Porque Mas se isso, for, por si mesmo, aí eu não vai concordo com você resolver. que nós estamos mudando. Mas antes eles não iam será? pra prisão, Eu vou agora eles discutir aí mudam com um você pouquinho. já já. E a qualquer momento pode voltar tudo atrás. A gente não sabe. Eles ficam muito pouco tempo. Às vezes uma pessoa que comete um crime muito menor passa anos e anos na cadeia, às vezes sem cometer crime algum. Aí é problema do valor do advogado, né? Quem tem advogado e quem não tem advogado. Pois é. Muito complicado. Então, eu acho que nós estamos num momento muito mesmo complicado. com os melhores advogados, esses caras ricos estão presos. Por quanto tempo? Exatamente. Não sei. Mas isso é uma baliza. Isso eu concordo plenamente. Isso é uma mudança. Alguma coisa está acontecendo. Uma mudança. Mas que tenha resultados. Eu acho que vai ser a muito longo prazo. Vai ter, mas eu não estou dizendo que não vai melhorar, eu estou dizendo que vai ser mais para longo prazo do que médio. Com muito sacrifício ainda. Ainda nós temos um ano, até o ano que vem, um ano de sacrifício. Como diria Lulu, ainda vai levar um tempo. Vai. Certo? Então eu vou ter que ir para o intervalo com essa observação, porque eu preciso ir para o intervalo. E eu vou. Sem Censura, um programa da TV Brasil. A gente vai conversar agora sobre o livro Gestão de Mudanças. É o assunto do Jorge Duro, que é engenheiro, que é administrador de empresas, com mestrado, com doutorado. Está lançando sexta-feira o livro, que é segundo ele, segundo a minha ficha, um instrumento de auxílio no processo decisório de questões fundamentais. Como? Emprego, tempo, família. Porque tudo é escolha e tudo é mudança, né? Até na hora da sobremesa. Abacaxi ou pavê? É uma escolha, não é? Pão branco ou pão preto? Desde que você nasce... Arroz integral ou arroz branco? Tudo é escolha. Isso é decisão, né? Eu tive aqui no teu programa em 97... Você vai ter filho ou não vai ter filho? Vai conseguir ou não vai levantar conseguir? ou vai ficar sentado? Então, eu tive aqui... Levanta ou fica sentado? Eu tive aqui em 97, no teu programa aqui, falando da parte da decisão. Branco, preto, manteiga, margarina, ônibus ou táxi. Desde então, eu tenho me dedicado, vamos dizer, a uma evolução disso, tá? Que mais do que decidir é a parte da mudança e o tempo. O que acontece? Os economistas falam que você tem duas certezas na vida, né? Que você vai morrer um dia, espero que bem longe, daqui a um longo tempo, e que você vai pagar impostos. Eu digo o seguinte, você tem duas certezas na vida, que você vai morrer um dia, tá? E que você vai mudar, e tem mudado. Mudança faz parte da vida, tá? Antes de nascer, você está mudando, e você, mesmo para quem não acredita depois da morte, até você, depois de um morto, o seu corpo vai mudar. Então, essa parte de mudança é inerente ao ser humano. Só que, por natureza, a maior parte das pessoas tem uma resistência à mudança. Prefere viver em zona de conforto. E essa zona de conforto dá uma tranquilidade, dá uma ideia de previsibilidade, né? Tem um filme que eu acho fantástico, que eu recomendo, é O Feitiço do Tempo, com Bill Murray e com a Andy McDowell, que ele nascia e morria no mesmo dia. Era um repórter, tá? Que tinha o dia da marmota, ele nascia e morria no mesmo dia, tá? E ele não conseguia se desvencilhar desse dia. E a cada dia que passava, ele fazia uma pequena mudança, até o dia que ele conseguiu se libertar. Então, se você parar a pensar, pegando carona aqui em cinema... Você acha que mudança é libertação sempre? Em princípio, sim. Mas o grande barato, se você parar a pensar, pegando carona aqui em cinema, teatro, nós somos diretores, nós somos roteiristas, nós somos protagonistas, coadjuvantes, espectadores desse mega teatro, que é a história, que é a vida. Então, quando você passa a entender que você tem poder de decisão, que você pode escrever seu roteiro, que você pode dirigir isso, isso dá um ganho fantástico. Mas tem as imprevisibilidades. Claro, né? Ainda que bem. Tornam a vida interessante. Bem. E esse é o filme... Que tornam a vida interessante. Mas esse é o filme que é bacana, porque ele nasce e morre todo dia, a primeira reação dele é estar em depressão. Porque ele, aliás, minto, todo dia ele passa a perceber que pode fazer tudo que bem entendia.
Depois de tanto fazer tudo que bem entendia, ele passa a ter depressão. Ficou chato, claro. Ele se mata e nasce de novo. Né? Aí ele descobre que não adianta e tem que encarar a mudança. Aí começa a aprender a tocar piano. Tocar piano, dançar, paquerar e assim por diante. É um filme muito legal. Dá para dar muita margem para um bom bate-papo com o chimarrão lá. Como é que se chama mesmo o filme? Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Será que a pessoa, na vida adulta, ela pode mudar assim com essa facilidade? Isso é interessante. Você falou na chamada, né, que um ambiente quanto mais tumultuado, quanto mais complexo, em caos, né, e é uma tendência de nós entrarmos em ambientes caóticos, tá, por conta desses aparentes descontroles, e não é só Brasil, é o mundo, tá? Algumas características são pertinentes para você sobreviver ao ambiente de mudança. O primeiro deles, você tem que ser sensível. Se você não percebe a necessidade de mudar, nada acontece. Tá? Os dinossauros, por exemplo, tinham toda a força da natureza, mas não perceberam que o mundo mudou, o mundo congelou, esquentou, o que for, e não souberam se adaptar, e sucumbiram. Então, a primeira característica é você ter sensibilidade. E hoje o conceito moderno de sensibilidade está ligado à inteligência. Você perceber o grau de diferença. Quanto mais inteligente você fica, mais sutil você percebe as diferenças. Tá? A segunda característica chama-se flexibilidade. Se você não souber se adaptar à mudança, você vai tomar ferro. Numa tempestade, entre uma pequena gramínea e um grande carvalho, por exemplo, a chance do carvalho quebrar é muito maior do que a gramínea. Porque a gramínea, o coqueiro, por exemplo, eles se vergam e se adaptam ao vento. Tá? E terceira, motivação. Sem motivação, sem energia para você mudar, nada acontece. Essas três características, sensibilidade, flexibilidade e motivação, o grande barato que eu acho é que estão muito no cerne feminino. E, por coincidência, as mulheres cada vez mais tomam espaço nesse mundo, tá? Fugindo daquele modelo forte da violência, do poder e assim por diante. Então, estamos passando por uma mudança muito grande. Paradigmática, exatamente isso. Mas a violência no mundo deu uma pioradinha, né? Sim. Eu estava vendo, por exemplo, que esses do ISIS agora estão de novo destruindo, não sei qual isso ainda é a cidade de Palmira, uma dessas cidades maravilhosas com relíquias incríveis. Então eles pegam os prisioneiros vivos, amarram nas colunas e explodem tudo. Quer dizer, fora o que eu acho uma das grandes violências atuais, a questão da migração, dos fugitivos migrantes. Isso é uma coisa monstruosa que ninguém sabe como resolver direito. Como resolver então, isso? Muito impressionante, né? É uma coisa muito triste, muito horrível, né? A Europa tem que acolher. Muito horrível, muito horrível. Mas não é simples assim, né? Não tá, são não milhões, é simples né? assim, São milhões. A Europa tem que acolher. Onde botar dívida comida? Milenar que eles Sim, têm mas tem a parte, eu concordo, mas tem a parte prática, de onde tirar comida, roupa, casa, trabalho. Para esses milhões, de repente. Eu falo disso, eu falo da acho coisa que todo real, mundo tem que acolher todo mundo, mas vamos falar na prática. Como fazer com isso? Né? O presidente da ONU falou isso. Que a ONU... A falar é fácil. Eu acho que todo mundo tem que acolher todo mundo, né? Todo mundo tem que acolher todo mundo. Mas tem que ter um lugar. Esse é o princípio. Agora, é o princípio, né? Salvar o Brasil não está dando conta nem do seu povo. Você vai salvar. É aquele provérbio, não sei se árabe ou judeu, e não vou citar nenhum, vou atribuir aos dois para não arranjar confusão. Isso, cuide-se, cuidado. Por isso mesmo, para não arranjar encrenca, que é eu e meu irmão e meu primo, eu e meu irmão, meu primo, depois eu e meu irmão, depois eu, né? Sim. Então, assim... Agora, nessa questão de mudança, não tem muito perfil. Igual você citou, a mulher tem um perfil mais de mudança que o homem. Sim. Por que isso? Eu não acredito, sinceramente, que existem pessoas que mudam. E aí ficam pessoas antiquadas, não muito modernas, que não evoluem, entendeu? Então, eu também não acho que é só questão de mudança. Eu acho que tem mais também o perfil da pessoa. Claro que tem perfil. Aquele que nota que tem que se adaptar, porque ele tem que crescer, porque ele quer mais. E aí... vai ser melhor para ele como pessoa, né? E eu acho ainda que a grande quantidade de pessoas está amorfa. A pessoa é aquilo, acho que foi doutrinada, assim, e ela tem que seguir aquela... Isso é muito comum na ideologia também, né? Claro. A pessoa com uma ideologia... Não sabe dificilmente. De ontem, ela dificilmente sente a mudança.
Agora, toda mudança tem uma perda e tem um ganho. Bem colocado. Tudo na vida. Mas, eu não sei, eu brinco, eu ainda sou um cara novo, mas tem uma hora que você chega na vida que você vira e fala assim, eu vou assumir que eu não vou mudar. Porque as pessoas começam a te cobrar, né? Você fala assim, não, eu sou assim e isso eu vou encarar até o fim. Agora, no momento Gabriela, né? Pois é, agora é assim, ser intelectualizado e comprar briga. Agora, é claro que quanto mais pessoas ficarem preparadas para a mudança, mais evoluídos nós vamos ficar. Para uma mudança boa, porque às vezes também tem mudança ruim. Nem toda mudança é boa. Eu acho que não pode ser obrigado a mudar. Depende. Tem situações que você é obrigado, não tem jeito. Não. A situação te obriga a mudar, você vai se adequar a ela. Mas você não tem que, eu não gosto do tem que. Entendeu? Tem que mudar para ser moderno, tem que... Mas existe uma ditadura. Eu acho que a história tem a sua vida, né? O país tem uma vida, tem uma história que independe, inclusive, de muita... Quando a gente nem imaginava, de repente as coisas vão se transformando. Né? Não é? Claro. Você nasceu naquele estado, você torce para aquele time, você tem um perfil. Eu também acho. Obrigar, tem hora que não dá, né? Depende do perfil da pessoa. Você pode obrigar que a pessoa... O fato social tem uma vida própria, com mudanças na linguagem, tem uma vida própria. Não existe, às vezes, um momento, uma pessoa, mais raramente numa situação caótica como a de agora, mas que as coisas estão se movendo, estão prendendo pessoas que jamais se imaginaria. Agora, o que eu queria ver o efeito benéfico para essas pessoas, né? Os milhões de desempregados, a saúde podre, o horror. Eu tenho uma filha médica, é tristeza. Não, eu não tô precisando que alguém me diga calmo, não. Eu gostaria que mudasse, gostaria de ver. Você não gostaria de ver? Deus Todo-Poderoso vai estar te ouvindo. Você não gostaria que mudasse? Não, atribuir ao outro... Não, coitadinho, deixa Deus, coitado. Senão nós ficamos que nem jogador de futebol que faz um gol, ó, Deus. A coisa que mais me irrita é quando uma mulher tá bonita, chega numa festa. Isso é uma coisa que me tira do sério. A mulher tá bonita, chegou bonita. E aí vem alguém e diz, tá namorando... Por que ela não pode melhorar por ela? Por que ela não pode estar bem com ela, estar bem no momento dela? Tem que ser o outro. Tem que ser o apêndice de alguém. O apêndice de alguém. Alguém está mudando você. Não gosto disso. Mas o que para mim faz muito sentido do que ele está falando é... O I Ching fala, a única coisa que não muda é que tudo muda. Isso. E o Tarkovsky, que é um diretor que eu admiro muito, ele fala, muito parecido com o que você falou, a gente admira muito a força, mas um galho forte... É aquele duro que quebra como uma velhice. Sim. E aquela planta mais vulnerável e mais frágil é a que tem mais vida. Então, a força na vulnerabilidade que se presta à mudança, né? Essa carapuça do ser forte que a gente aprende a vestir é o ser rígido, que realmente tem menos vida, pulsa menos e acaba... De um lado. Por outro lado, chega um cara em cima e pá, acabou a fragilidade. Então, tudo é relativo. É um pouco literário, assim. A gente acha que é bonito, o frágil... Eu entendo. É melhor vergar do que quebrar. Mas se é muito fragilzinho, muito vulnerávelzinho, o cara vai lá e pá, acabou. Claro. É tudo muito complicado. É tudo muito, muito, muito complicado e muito enigmático. Por um lado, muito fascinante, mas eu acho, assim, de momento... assustador, né? Eu vejo ao meu redor muita gente com grande sofrimento e tende a piorar. Eu fico pensando uma criatura com um filho passando mal, numa fila de um posto de saúde, um menino 42 graus de febre. Manda para casa que não tem ninguém, não tem aspirina. Que não tem. Não tem aspirina. A mínima chance do seu filho ser atendido. Nossa. Como é que essas pessoas ainda não grande chance de morrer. Você é de convite. Mas há 15 anos eles estavam morrendo de fome. E ninguém morre de fome mais no Brasil. É 15 anos. Não precisamos sofrer faz 15 anos. Mas filhinha morre de doença, morre de miséria, morre de miséria. Morre de miséria, morre de falta de... Morre. A morte é o certo, não tem jeito. Bom, a nossa assim... O nosso Jorge Duro, então, vai lançar o livro que Convido vocês, sexta-feira, lá na Travessa, eu acho que deve ser a mesma sua. Acho que sim, no Leblon. Shopping Leblon. Vamos reto só de dia. Vou te prestigiar amanhã, você me prestigia na sexta. Eu no dia seguinte já está em Porto Alegre. Estou voltando, só que eu não sei lançar em Porto Alegre. Quinta-feira já estou voltando. Está fechado. Quinta-feira já está voltando para Porto Alegre. Ia sair de Porto Alegre, já é. Né? Eu estou hoje em dia aceitando muito pouco. Já viajei muito, já fiz muito. Até que um dia eu estava em São Paulo dando uma palestra e, de repente, antes o jornalista me falou... Fiz aquela coletivinha lá no hotel e perguntaram sobre o que é a sua palestra. Aqueles jornalistas que eles mandam, os coitados não sabem nem o que falar, né? Não todos, mas às vezes.
Aí ele perguntou sobre o que é a sua palestra. Eu disse sobre educação e autoridade. Autoridade? Aquilo que diz isso pode, aquilo não pode, ele ficou tão espantado. Eu digo, é isso aí que diz, isso pode, aquilo não pode. Isso aqui. Ele ficou bem espantado, educação e autoridade. Bom, aí depois ele me perguntou, ele ou um outro perguntou, nesse mês foi um dia memorável, porque alguém perguntou assim, qual é o seu sonho de consumo? Eu lhe digo, ficar quieta. Aí fiquei pensando, depois de volta para casa, nós vimos... Na verdade, tão espontâneo, eu estava viajando muito, dando muita palestra, muita loucura. Isso faz, sei lá, uns 6, 7 anos. Eu disse, por que eu não me dou esse presente? Vou ficar quieta, não vou ganhar o que eu ganhava, cobrava pelas palestras, mas eu não preciso desse dinheiro para ser mais ou menos tranquila na minha vida, né? É claro, eu gosto de conversar, gosto com as pessoas. E aí eu passei a reduzir. Hoje, rarissimamente eu aceito alguma coisa. Olha, para eu vir lançar esse livro, o pessoal está dizendo, mas livro, você tem que lançar o livro tem que acontecer. Deixa de ser louca, então eu vim. Por isso que eu mas fiquei, eu tô cada... desde que eu soube que tinha o livro que eu tô... Eu sei, tá me mandando recados. Mandando recados mas eu pra ela. Também eu já tenho, eu acabei de fazer 77 anos. Outro dia, minhas netas estavam no carro comigo e uma fez 17 anos e as irmãs gêmeas de 3, daqui a 3 anos você vai fazer 20 anos. E nós daqui a 3 anos vamos fazer 16. E eu disse, eu daqui a 3 anos vou fazer 80. Ela disse, Bava, isso é pesado, hein? Isso é pesado. Então a gente também tem direito de escolher ficar um pouco quieta, né? Me deixa quieta. É uma questão de escolha também. De mudança ou não, vou mudar. Vou ficar mais quieta. Sempre tive uma vida austera, agora vou ter uma vida um pouco mais austera e daí, né? Pronto. Agora feliz. Mais ainda. Agora mais ainda. Intervalo, a gente volta já para o último bloco. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Esse é um bloco meteórico. 3 minutos para dizer para a Lia que os fãs dela vão entregar tudo no final, tá? Mando os beijos carinhosos todos, vou fazer tudo direito. Mas vou correr um pouco aqui. As solidárias que deslocou placenta, grávida, meses deitada, coitada. Muita dificuldade, mas muita alegria também, né? Com certeza. Como é que é mesmo? Rebeca? Esther e João Paulo. Esther e João Paulo. Os filhotes da Hermas Ferreira, que falou aqui hoje sobre seus trigêmeos lindíssimos. Doutor Bruno Scheffer, que falou sobre a reprodução assistida, que mudou muito, que evoluiu muito, que agora com a decisão do Conselho, as mulheres de 50 anos não têm mais que pedir, né? Mas aí o médico tem que assumir também. Mas tem que assumir o risco, que também é justo. Sim. Afinal, ela vai ter um filho, né? Tem que saber se ela está bem, se vai estar tudo certo. Tá certo. O Gestão de Mudanças é o livro do Jorge Dura, editora Senac, vai ser lançado sexta-feira, dia 30. 19 horas, Livraria Travessa, Shopping Leblon. Na Livraria da Travessa. O Olmo e a Gaivota estreia... 5 de novembro. 5 de novembro. Fiquei louca para ver esse filme. Onde? Cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília... Provavelmente Recife, Porto Alegre, Curitiba. E o hashtag Olmo e Gaivota, o site também, olmoegaivota.com. Faltou Belo Horizonte. Juiz de Fora, né? Vamos estrear em Minas. Belo Horizonte também. Vai estrear, né? E o meu lançamento amanhã de noite. Lançamento de Lia Lute amanhã. É a que horas? É 7 horas, na Travessa do Leblon, um debate com a Miriam Leitão. Vai arrebentar isso. Vamos ver, não sei, vamos ver. Nossa, Vicente veio? Tá. Deve estar nos assistindo. Assistindo a gente. Vai, Barbudo. Um abraço para ele. Vou dar. Que estará lá. Vi que ele foi indicado ao Jabuti. Né? Foi o livro dele sobre transportes, que você entrevistou ele aqui. Está entre os 10 indicados para o Jabuti. Muito bem bom. Legal. Bom, né? Muito legal. Muito bom. Então, vou agradecer a vocês. Muitíssimo obrigada por terem vindo. Vou agradecer a vocês por estarem nos assistindo. Então, ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, tá? Valeu.